Olá pessoal, professor Wagner Della Torre, estou aqui para passar para vocês algumas dicas importantes para a prova do Enem desse ano, o Enem 2016. Então eu listei algumas dicas de geometria plana, de geometria espacial, de matemática básica, aritmética e de estatística básica. Vou mostrar aqui na tela algumas dessas dicas e vou passando algumas com vocês. Então a geometria plana, eu listei algumas coisas que vocês precisam ter atenção nessa reta final. Os triângulos, os quadriláteros, os polígonos, os quadriláteros notáveis, o trapézio, o losango, o retângulo, o quadrado, o paralelogramo, são figurinhas clássicas que vivem aparecendo nas questões. A semelhança de triângulos é uma parte importante da geometria tradicional. É importante você relembrar quando é que dois triângulos são semelhantes, aplicar a semelhança de triângulos para resolver problemas de edições anteriores. O Teorema de Pitágoras e suas aplicações, que também é importantíssimo, você aplicar o Teorema de Pitágoras para resolver problemas práticos, usar o Teorema de Pitágoras para calcular a altura de um triângulo, a altura de um triângulo equilátero, para calcular a diagonal de um retângulo, a diagonal de um quadrado, também é importante você dar uma última olhadinha. Comprimento de uma circunferência, que é a fórmula tradicional 2πr, aparece com frequência em questões envolvendo matemática do cotidiano, então é importante você estar com essa fórmula, atento com ela, porque ela é muito aplicada e tente resolver problemas com essa expressão. O cálculo das áreas das principais figuras geométricas. Esse é um tópico que eu considero importantíssimo, é uma das partes mais cobradas nas provas do Enem. Essa da geometria plana, isso aqui é bem contemplado. Então você dominar o cálculo da área do retângulo, do quadrado, do triângulo, do trapézio, do losango, do paralelogramo e aplicar isso em problemas é fundamental. Muitas são as questões nas provas anteriores que contemplam cálculo das áreas das principais figuras planas. Então, na geometria plana, este último tópico é importantíssimo, é fundamental. E a aplicação do Teorema de Pitágoras também eles cobram com frequência. Domínio de fórmulas tradicionais, a calcular o comprimento da circunferência, 2πr, calcular a área do círculo, πr ao quadrado, tem que ter o domínio dessas fórmulas, porque com certeza algum exercício vai pedir que você lembre e utilize, ok? Então, aqui são tópicos que eu considero importantes para a geometria plana. Na geometria espacial, eu listei também alguns tópicos. Planificações de sólidos, planificar pirâmide, planificar cilindro, planificar cone, planificar cubo, paralelepípedo, prisma, uma parte que sempre é cobrada. Secções em sólidos, né? Você intersectar um sólido por um plano e identificar a forma plana dessa interseção, sempre tem questões envolvendo. Cálculo das áreas e volumes das principais figuras planas, esse tópico eu considero também um dos mais importantes para a prova do Enem. Saber calcular volume, área dos principais sólidos, do prisma, cilindro, cone, esfera, pirâmide, esses 5 sólidos você tem que ter um bom domínio, porque eles sempre aparecem nas provas anteriores. Então, para este ano, com certeza, você verá questões envolvendo esses sólidos. Atenção especial aos paralelepípedos e cubos, pois a frequência é muito grande de questões, e também atenção especial aos cilindros. Saber planificar um cilindro, calcular a sua área lateral, a sua área total e o seu volume é uma parte importante. Você tem que ter esse domínio, pois eles exploram com muita frequência. Então, atenção especial a esses dois, paralelepípedos e cubos, e atenção especial aos cilindros. Os outros sólidos aparecem, não com tanta frequência como estes que eu citei. Mas dê uma olhadinha no cone, na esfera, são sólidos importantes, e dá uma revisadinha nas pirâmides. Pirâmide, raramente você vê uma questão envolvendo pirâmide na prova do Enem. Mas vale a pena nessa reta final dar uma olhadinha no cálculo da área, do volume. É bom também olhar o tronco de pirâmide, é bom você olhar o tronco de cone, que vira e mexe aparece questõezinhas envolvendo isso. Faça suas revisões, que nas questões da revisão eu coloquei exercícios envolvendo essa parte. Aqui está então a geometria espacial, onde esses 3 tópicos do meio aqui, o cálculo das áreas e volumes,
Paralelepípedos, cubos e cilindros são tópicos importantíssimos que merecem a sua atenção especial nessa reta final. Agora vamos para a matemática básica e a aritmética básica. Praticamente tudo, não tem como descartar absolutamente nada. É uma parte da matemática largamente explorada nas questões da prova do Enem. Você pega as edições anteriores, você verá muitas e muitas questões envolvendo toda essa parte aqui. Então eu listei razão, proporção, escala, tomar cuidado com escala com área, que você tem que elevar a escala ao quadrado, escala com volume, que você tem que elevar a escala ao cubo. Tome cuidado com isso, exercite bem essa parte. Grandezas proporcionais, a divisão em partes proporcionais é importante. Grandeza proporcional a várias outras, grandeza inversamente proporcionais, grandezas direta ou inversamente proporcionais a várias outras. As tradicionais regras de 3 simples e composta para você resolver problemas de proporcionalidade. Porcentagem, praticamente aí as questões do Enem, muitas, várias, abordam a porcentagem, o cálculo de porcentagem, juros simples e juros compostos. Ou seja, não deixei nada de fora. Dê uma olhadinha nessa parte. Essa parte aqui, o ideal é que você faça o máximo possível de exercício. Pegue todas as listas que você fez ao longo do ano, dê uma olhadinha. Nessa reta final, as listas que o professor está passando, a sua revisão, exercite o máximo possível, porque isso cai com muita frequência. Ok? E eu deixei também aqui registrado algumas dicas em relação à estatística básica. A estatística é contemplada na prova do Enem, a estatística básica. Então eu listei aqui, ó, interpretação de tabelas e gráficos, né? Toda a prova do Enem você vai ter que interpretar uma tabela e interpretar gráficos para resolver algum problema. A média aritmética simples, né? O cálculo de média, média simples, média ponderada também é importante. O cálculo da moda e a mediana, saber o que é uma moda, saber o que é uma mediana, identificar a mediana numa distribuição de frequência, isso também é importante. E o cálculo do desvio médio, cálculo de variância e do desvio padrão. São também tópicos importantes, que é bom você saber o significado desses termos, né? O que é o desvio médio, o que é a variância, o que é o desvio padrão e o significado deles na interpretação de problemas. Então, estas são as minhas dicas para o Enem 2016, a prova de matemática. A geometria plana, a geometria espacial, a matemática básica e a estatística básica. Aproveito o momento para desejar a todos uma boa prova, que vocês possam estar conseguindo todos os pontos necessários para você alcançar a almejada vaga na faculdade. Ok? Um abraço a todos e boa prova para todos.